Olá, meus amores, boa noite, tá? Eu sei que eu estou mandando um pouquinho atrasado, que eu falei para vocês, mas eu não deixei vocês na mão, de qualquer forma eu vou mandar. Lembra que gravou só parcialmente a nossa aula, porque o Zoom estava gravando muito lento, então ele ainda estava gravando a aula que eu tinha tido anterior, que era a aula do 8º, e aí deu um pane e não gravou de vocês, deu um erro. E ficou, a aula, a mesma segunda parte que eu transformei, tudo, ficou com falhas de áudio em algumas partes, falhas de, como é que fala? De vídeo em outras partes, e eu falei para vocês que eu ia mandar a aula inteira, tá? Sei que eu deveria ter mandado antes, mas eu não mandei porque realmente eu não pude, porque eu tinha muitas outras coisas para fazer, até referente às aulas mesmo. Então é o seguinte, vou partilhar a tela e vou direto ao assunto, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma explicação à parte, que não está na apostila, de uma forma que eu acho um pouquinho mais tranquila, mais leve, para que depois, quando vocês cheguem na apostila, a compreensão seja maior, tá? Então, vamos começar de leve. Então, eu fiz aqui uma aulinha para vocês. Aqui. Eu fiz um pequeno esquema de aula, vamos ver, vai aparecer? Sim, sou eu. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu estou fazendo um lembrete, tá? Que é muito importante, lembrando que predicado é tudo na oração que não é sujeito. Então, eu tenho o meu sujeito lá, vamos chutar aqui. Maria é bonita. Quem que é o meu sujeito? Maria, sujeito simples. É bonita, vai ser predicado. Tudo que não for sujeito é predicado, tá? Predicado é toda a ação que está acontecendo com o sujeito. Mesmo que não seja ação, é tudo que se refere ao sujeito vai ser meu predicado. Então, eu tenho o sujeito, todo o restante vai ser predicado. O verbo e os seus complementos, tá? Então, lembrando disso, já vamos começar aqui com o predicado verbal. Então, é o seguinte, se eu tenho um predicado verbal, significa que o que não é sujeito, tá? O que está depois do sujeito, eu tenho um verbo, e o mais importante para mim vai ser esse verbo, tá? Então, vamos entender por quê. Ó. Temos predicado verbal quando um verbo, locução verbal, né, que seria uma locução verbal, dá a ideia de ação. Então, eu falei isso para vocês, eu até vi um pedacinho agora da aula e vi que estava super quebrado, eu falei, não, realmente eu preciso de fazer outra. É o seguinte, quando eu tenho um verbo de ação, tá? O meu predicado vai ser verbal. Mas mais para frente vocês podem ver que se eu tiver um verbo de ação, mais um complemento depois do verbo de ação que esteja ligado diretamente ao sujeito, eu vou ter um verbo nominal, tá? Porque eu vou ter um verbo de ação, que é importante, mas também vai ter um nome ligado ao sujeito. É a mistura dos dois, a mistura do predicado verbal com o predicado nominal, vocês vão acabar entendendo isso, tá? Eu acredito que vocês já até tenham entendido na aula, mas eu estou repassando aqui para ajudá-los nos estudos, né? Depois para a prova. Então, é o seguinte, ó, quando que eu vou ter um verbo de ação? O verbo pode ser transitivo, tá? Qualquer transitivo, eu posso ter um transitivo direto aqui, um transitivo indireto, e posso também ter um verbo intransitivo. Desde que ele me dê a ideia de ação, eu vou ter um predicado verbal. O que vier depois dele, mesmo ele sendo intransitivo, o que vier depois dele, estiver ligado diretamente ao verbo, tá? E for um verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal. Então, eu falei para vocês, preferi colocar aqui uns exemplos bem bobinhos, porque a gente vai construindo isso aos poucos. Você consegue construir uns exemplos mais simples até você conseguir, pela apostila, os exemplos mais complexos e entender com mais facilidade do que você já começar com uma coisa muito alta e depois ficar ali patinando, tá? Então, por isso que eu quis fazer esse esqueminha aqui mais leve. Então, vamos lá. Ó, a moça cortou o cabelo. Vamos analisar isso aos poucos, tá? Nem olha isso, olha o que eu coloquei coloridinho e presta atenção em mim. A moça cortou o cabelo, eu sei que a moça é o meu sujeito. E eu sei que é um sujeito simples, né? Eu nem coloquei aqui, mas é um sujeito simples, porque só tem um sujeito, a moça. E sei que moça, só moça, vai ser o quê? O núcleo do meu sujeito. Então, a mais importante do sujeito é moça, tá? Aí, tudo que não for sujeito, eu sei que é predicado. O que é predicado? Cortou o cabelo, tá? Cortar, eu sei que é um verbo de ação, tá? Então, sei que eu vou ter um predicado verbal. E qual que é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado vai ser o verbo cortou, tá? Então, vamos continuar aqui. Ficou fácil assim, né? Exemplos mais
mais levinhos fica fácil. Então, vamos lá. A professora viajou para longe, tá? Mandei isso para vocês preencherem. Espero que vocês já tenham preenchido. Agora, vamos fazer junto com vocês, tá? Depois eu apago. Quem que é meu sujeito? Não vou nem digitar não para perder muito tempo. Quem que é meu sujeito aqui, gente? A professora. Quem que é o núcleo do sujeito? Simplesmente professora, que é o mais importante aqui. Predicado vai ser o quê? Viajou para longe. Tudo que não for sujeito é predicado. Viajou para longe. Que tipo de predicado que eu tenho? Viajar é um verbo de ação, não é? Então, o tipo de predicado que eu tenho é um predicado verbal. Qual que é o núcleo do meu predicado? O núcleo do meu predicado é o viajou, que é um verbo de ação. Tudo bem. Então, eu entendi quando eu tenho um predicado verbal. Eu vou ter um predicado verbal quando eu tiver um verbo de ação. Independente dele ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo, tá? Da ideia de ação, vai ser um verbo, um predicado verbal, tá? Tudo bem. Fácil, fácil, fácil. Só uma questão de raciocinar aos poucos, né? O que é sujeito, o que é predicado, e depois prestar atenção se é um verbo de ação, e aí a gente consegue já ter todas as respostas. E saber que sempre o núcleo é a palavra mais importante. Então, vamos lá. Agora a gente vai ter um predicado nominal, tá? Nominal vem de nome. Então, aqui eu não vou ter verbo. Eu sei que nome vão ser substantivos, adjetivos, advérbios. Isso são nomes, tá? Isso não é verbo, não tem como eu conjugar. Então, eu sei que o mais importante aqui vai ser um nome, que pode ser um adjetivo, que pode ser um substantivo, tá? Pode ser um advérbio, não é? A gente tem que procurar aqui. Mas, vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver um predicado nominal, sempre eu vou ter um verbo de ligação. E esse verbo de ligação, lembra que eu já falei para vocês quando nós estudamos verbos transitivos? Nós estudamos verbos transitivos, intransitivos, e aí eu dei uma palhinha sobre verbo de ligação. Nem era a época de vocês estudar verbo de ligação, mas eu dei uma palhinha sobre verbo de ligação. Verbo de ligação é o seguinte, é quando eu tenho um sujeito e um verbo que não é importante, ele não tem ação nenhuma, ele é um verbo de estado. O que ele faz ali? Ele simplesmente liga o meu sujeito à qualidade ou característica do sujeito. Ele fica aqui no meio, ó, só para fazer essa ligação. Ele não tem importância nenhuma. Então, ele vai ligar a qualidade ou a característica do meu sujeito ao meu sujeito. Ele está ali só para fazer de ponte. Eu lembro que eu até coloquei para vocês colocar isso no caderno, fiz uma pontezinha assim, para mostrar que ele só liga o sujeito à característica ou qualidade desse sujeito, tá? Então, aqui vai ficar bem claro para vocês. Mesma coisa, gente. Sujeito, o que não for sujeito, vai ser o quê? Predicado. E eu tenho que descobrir que tipo de predicado. Se vai ser um predicado nominal, um predicado verbal, tá? Então, se eu bati o olho aqui, foi, é alguma ação? Foi? Não, não é ação. É um estado, tá? Foi não é ação. Mesmo se eu não souber, falar, eu tô em dúvida, eu não sei se de separar. O que é verbo de ação? Geralmente, verbo de ação, você imagina alguma coisa de movimento. Ó, viajou, saiu, né? Vamos voltar lá para vocês verem. Ó, cortou. Ó, ação, cortar. Viajar, ó, tá viajando, tá andando, né? Então, a gente imagina a ação. Mas vamos dizer que você fique inseguro e que você bate aqui com o verbo ser vai ser sempre verbo de ligação para vocês. Tem umas exceções, mas que vocês vão aprender lá no terceiro ano do ensino médio, tem muito tempo ainda, tá? E é num contexto de texto, tá? Não são em frases soltas, mas isso tem muito tempo para vocês aprenderem. Bom, então é o seguinte, bati o olho, se é o verbo ser, vai ser de ligação, mas eu não lembro. Ai, não sei. Porque tem verbo parecer, tem outros verbos que são de ligação. Aí você fica lá e fala, eu não sei se é de ligação ou se é de ação. Agora eu tô em dúvida. Mas vamos tirar uma prova dessa dúvida. Então é o seguinte, fácil aqui está completando foi? O fácil é a qualidade ou característica da prova. Se fácil aqui não tem nada a ver com foi, fácil está ligado diretamente ao sujeito, então aqui tem um predicado nominal, porque o predicado, lembra que predicado significa qualidade? Lembra que eu falei para vocês? Ali, tudo bem, um verbal, vamos voltar. Ó. Para longe é qualidade da professora?
Para longe, a característica da professora, não. Para longe está completando o viajar, certo? Olha aqui. Vamos voltar aqui no outro para vocês conseguirem entender. Cabelo é uma característica da professora? A professora é um cabelo? Ou cabelo é a qualidade da professora? Da moça, desculpa, que é moça. Cabelo é uma qualidade da moça? Ou cabelo é a moça? Uma característica da moça? Não. Cabelo está ligado diretamente ao cortou, tá? Então, aqui, ó, eu estou ligada ao cortou e não estou ligada ao sujeito, eu estou ligada ao verbo. Aqui, o complemento, ó, está ligado ao verbo. Aqui, o complemento está ligado ao verbo. Tá? Para longe não é nem qualidade e nem característica da professora. Agora, vamos ver a diferença aqui. Ó, fácil não tem nada a ver com foi, tá? Fácil tem a ver com a prova. Quem que foi fácil? Não foi a prova que foi fácil? Então, fácil é uma característica e uma qualidade daquela prova abençoada que estava fácil, tá? Então, vamos agora fazer a análise dessa oração, tá? Por que eu sei que é oração, gente? Sempre tem que colocar isso em mente. Tem verbo, é oração. Se não tem verbo, é simplesmente uma frase, tá? E aí, um período é da onde começa a primeira letra maiúscula até o ponto final. Num período, eu posso ter várias orações. Aqui eu tenho apenas uma, porque eu tenho apenas um verbo. Então, vamos lá. Ó, a prova é o meu sujeito, tá? Sei que prova é o mais importante, né? É o substantivo aqui mais importante, então prova vai ser o núcleo do sujeito. Foi fácil aqui é o predicado, quer dizer, tudo que não for sujeito é predicado, né? Então aqui eu tenho o verbo e o complemento, foi fácil. Agora, é o seguinte, ó, que tipo de predicado que é? Nominal. Porque lembra que eu falei para vocês, predicado tem a ver com qualidade? Lembra que eu falei que lá antigamente, muito antigamente, né? Nem eu tinha nascido, né? Pra vocês verem como que isso é antigamente, que as mulheres usavam aqueles vestidões que aparecem naquelas novelas de época das 6 horas aí. Então, naquela época, eles perguntavam, qual que é o predicado qual que é os predicados da moça? Aí os predicados da moça eram o dote e os predicados que interessavam aos homens. O dote era o dinheiro que o pai ia dar para ela se casar com o cara, né? Eles tinham que praticamente pagar para a filha casar. E os predicados seriam, ela é uma moça que toca piano, que faz bordados, né? Que sabe cozinhar, né? Esse tipo de coisa que era importante para as mulheres da época, né? Ainda bem que passou, né, meninas? Então, vamos lá. Tipo de predicado nominal, porque está ligado ao nome, tá? O que é nome aqui, gente? O sujeito, ó. Prova não é substantivo, tá? Quem que foi fácil? Não foi a prova? Então, por isso que é um predicado nominal. Não tem nada a ver com esse bendito desse verbo. Ele está aqui só para ligar, tá? E aqui, ó, é um verbo de ligação, tá? Então, todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação e tiver aqui, né, algo que seja característica ou qualidade do sujeito, geralmente aqui a gente vai ter um adjetivo, tá? Se a gente for pensar separadamente, aqui a gente está fazendo a sintaxe, tá? Tô pensando em tudo. Agora, se a gente fosse fazer separadamente, aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho um adjetivo, vendo separadamente. Mas nós estamos fazendo uma análise sintática, então a gente está fazendo a análise da oração toda. Então, eu vou ter um verbo de ligação. Mesmo que eu não consiga bater o olho e falar, isso é um verbo de ligação, eu sei que fácil é a prova, que fácil não tenha nada a ver com foi, como lá em cima, tá? E todas as vezes que eu tiver uma característica, uma qualidade ligada diretamente aqui tem esse verbinho que está fazendo a ligação, sua ponte, mas ligada ao sujeito, eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito. O que é predicativo aqui? Tudo isso daqui se refere ao sujeito. O foi fácil. Isso é predicado, tá? Se refere ao sujeito. Tudo que se refere ao sujeito é predicado. Mas predicativo significa qualidade específica, característica específica do sujeito, tá? Então, qual que é a qualidade específica dessa prova? Ser fácil. Então, aqui eu vou ter um predicativo do sujeito. Mas tudo bem. Todas as vezes que eu tiver um predicado nominal, gente, é batata. Tem predicado nominal, o verbo vai ser de ligação, tá? O verbo de ligação, predicado vai ser nominal, tá? Eu tenho um predicado nominal e um verbo de ligação, vou ter predicativo do sujeito. As coisas andam interligadas. Quem que é meu predicativo do sujeito? Fácil, que é a qualidade do sujeito, que é a característica do sujeito.
E qual que é o núcleo? Fácil, porque não tem mais nada. Não tem nenhum artigo, não tem mais nada, então é o fácil mesmo. Espero que vocês tenham conseguido entender, que às vezes eu disparo e vou falando muito rápido, tá? Mas vocês sabem que pode perguntar para mim. Agora eu deixei uma aqui para vocês fazerem, que eu não sei se vocês fizeram, mas eu vou fazer aqui juntos, tá? Depois vocês façam e mandem para mim por e-mail, né? Estou aguardando. Então vamos lá. Ó, Maria é linda. Eu já até usei isso hoje, olha. Maria é linda, tá? Maria é o meu sujeito simples, tá? Eu sei que é um verbo de ligação, verbo ser. Linda não tem nada a ver com o é. Linda, quem que é? A Maria. Linda é uma característica, é uma qualidade da Maria. Então, aqui meu sujeito vai ser Maria. Meu núcleo do sujeito vai ser Maria também. Meu predicado é linda, porque tudo que não for sujeito é predicado. Qual que é o tipo de predicado, gente? Nominal, porque aqui eu tenho nome, né? Maria é um substantivo, um substantivo próprio. E aqui, qual que é o núcleo do meu predicado? Não não tem nada a ver com o verbo de ligação. O núcleo do meu predicado vai ser linda, e a característica ou a qualidade da Maria, tá? Agora, gente, vocês entenderam o que é verbal e entenderam o que é nominal. Tem os dois juntos. Ah, é difícil? Não, é super fácil. É bem fácil mesmo. A única coisa que você tem que prestar atenção é que você não pode ser rápido. Ah, bateu o olho e falou, deixa eu fazer essa daqui que eu já sei. Né? Você tem que ler nas entrelinhas, senão vocês não conseguem. Então, vamos lá. Ó, se eu tenho um predicado, aqui está escrito o verbo, mas eu sei que é verbal junto com o nominal, tá? Porque eles colocaram verbal nominal ia ficar estranho, né? Então, colocou verbo nominal. Tem um verbo importante, mas também um nome importante. Então, é o seguinte, é formado por um verbo de ação, né? E aí, pode ser um peguinha. Se você for muito rápido, não parar para prestar atenção, você vê um verbo de ação, você coloca verbal, predicado verbal. Só que você não acabou de ler a oração e não viu que depois do verbo de ação ia ter uma característica, uma qualidade ligada diretamente ao sujeito. Então, eu vou ter as duas coisas. Se eu tenho as duas coisas, eu vou ter verbo nominal. Um verbo de ação, mais um complemento que está ligado diretamente ao sujeito, é uma característica. Gente, não sei se gravou o que eu estava falando antes, agora estou confusa. E se você teve um pane e está voltando, eu preciso ter certeza que gravou a primeira parte para continuar gravando, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Agora eu tenho certeza que está gravando, mas deixa eu ver. Você não pode minimizar enquanto estiver gravando. Tudo bem, não posso minimizar. Ok. Mas eu quero saber se está gravando. Aqui não está mostrando nada. Deixa eu ver aqui, pessoas. Bom, depois eu vejo. O duro, eu acho que eu vou encerrar para ver se gravou a primeira parte. Se gravou a primeira parte, estou quase no final, tá? Eu mando, mas se não gravou, vou ter que fazer tudo outra vez. Vou encerrar para ver como é que sai isso. Se gravou só esse pedacinho que eu falei agora, que deu um pane do nada, eu estava falando, sumiu tudo. Ou se gravou tudo que eu tinha falado antes, ou se vai gravar. Vamos ver.